Olá, torcedor alvinegro. Hoje, eu aqui, Andrade Neto, estamos iniciando mais um programa Zoom no Vozão. Esse vai ser muito especial, o nosso primeiro programa, que é o programa Conselheiro da Conselho. O programa oficial aqui do Zoom no Vozão, onde a gente vai tentar destrinchar aí tudo do nosso Conselho Deliberativo aí, os nossos conselheiros, para você conhecer bem quem são esses conselheiros que fazem parte do nosso Conselho Deliberativo, como que o Conselho Deliberativo do Ceará trabalha no seu dia a dia, o que o Conselho faz, o que ele é de tão importante na vida do Ceará Sporting Clube. Então a gente trouxe um pouquinho desse, né, vamos trazer um pouquinho nesse quadro, chamar alguns conselheiros do clube e poder trazer aqui ideias interessantes para vocês. Antes vou chamar aqui o amigo Rodrigo para apresentar aqui os nossos queridos conselheiros de hoje aqui que vão estar aqui no nosso programa. Vamos lá, Rodrigo. Abraço, Andrade, abraço para os amigos ligados no Zoom do Vozão, mais uma edição, essa é uma edição importante. Vamos bater um papo com pessoas que fazem parte do clube de forma interna, que conhecem dia a dia a vivência de fatos importantes dentro do clube. Hoje vamos receber o Albeci Júnior e o Pitágoras Amaral para conversar com eles os mistérios que enrolam e desenrolam na cabeça do próprio torcedor, o torcedor comum, o próprio sócio-torcedor, o torcedor que não é sócio. Para quem gosta do Ceará, o que faz um conselheiro de uma equipe de futebol, de um clube de futebol? Onde ele participa, onde é que ele entra, onde é que ele tem fator importante, onde é que ele pode ajudar, onde ele pode auxiliar. Todas essas dúvidas vão ser tiradas hoje com os nossos amigos que estão aqui para bater um papo com a gente, agradecendo a disponibilidade dos dois. E é isso aí, vamos começar, né, Andrade, a falar sobre esse assunto que é bastante interessante e que o torcedor sempre quer saber esses detalhes por dentro do clube. Claro, né? Muito bom. E aí eu vou primeiro aqui, claro, chamar os amigos, né? Apresentar aqui os dois, né? O Pitágoras e o Albeci, e já começar com a primeira pergunta aqui para eles, né? Para o torcedor conhecer. Quem é Pitágoras Amaral na vida profissional, hein, Pitágoras? Bom dia, boa noite, né, pessoal? Boa noite a quem está nos ouvindo e nos vendo. O Pitágoras, primeiro, é um analista de sistemas, hoje empresário no ramo de eventos e subadquirências de cartões de crédito, e trabalho muito desenvolvendo sistemas, inclusive para o futebol, né? É com muito orgulho que eu digo que hoje a plataforma administrada pelo próprio Ceará, a Vozão Tickets, né? Ela é suportada pela nossa empresa, quer dizer, com essa ideia de software da própria terra, né? Para estar munindo o clube com a própria etiqueteira, a própria empresa que faz os ingressos, né? É um sonho antigo meu e consegui ajudar a realizar. Então, minha área de atuação é totalmente dentro da informática, né? Tentando na informática ajudar o clube de várias maneiras, né? E assim, voltando mais para o lado do Ceará, Andrade, Renan, aqui a gente é mais antigo aí, no quesito dessa parte de informática mesmo, né, de ajudar já em outras oportunidades, eu chamo de ajudar, que a gente começou um trabalho, mais você, Andrade, depois a gente entrou, que foi o Vozão.com, né, que na época, quando começou, claro, eu diria que ele tinha mais assunto, tinha mais conteúdo do que muitos canais de imprensa esportiva do Estado, e até mais do que dentro do clube na época, pela situação que o Ceará passava na época, né, que graças a Deus hoje é diferente. Então, o Pitágoras, analista, também já trabalhou dentro do Ceará, né, na gestão do Evandro. O Evandro, a gente começou dando uma ajuda, depois o Evandro fez questão... Você trabalhou no Sou Mais na época, naquela época do começo do Sou Mais, não foi, Pitágoras, também nessa parte da bilhetagem, do sócio, foi? A gente, na verdade, assim, primeiro, o Ceará, quando a gente fazia o Vozão.com, que tinha o Pedro, tinha o Davi, o Ceará contratou eles para fazer o site e acabou que a parte de administração do site eles não estavam conseguindo fazer. Eu fui ajudar.
Entrei como ajudante da coisa, né, que era pelo Ceará, e o Evandro, com aquela ideia de profissionalizar o clube, chegou assim, não, ninguém fica aqui sem ganhar nada. E me chamou só, a gente não pode pagar salário. Não, mas me dava um salário. Não vou dizer que era ajuda de custo, não, porque eu não gosto de dizer que ninguém estava dando esmola, não. Pagou o que era possível pagar. E a gente começou a trabalhar e logo entrou o Sou Mais, o Maurício Pinheiro Dias viu a área que eu atuava, encaixava-se bem com o que ele precisava, e eu acabei indo para o Sou Mais e trabalhei na parte de estruturação, tipo operações de eventos, dos jogos, né? Lá atrás, quando tudo isso começou, tinha participação nossa nisso aí. Então, eu contribuí, eu acho assim, que eu consegui unir o útil ao agradável nesse sentido, né? Agora vamos apresentar o outro, né? Albeci Júnior. Meu amigo Albeci. Boa noite. Boa noite. Como é que Bem, o amigo trabalha profissionalmente? Quem é o Albeci na sua vida profissional? eu comecei muito cedo na área da educação física, né? Trabalhei em alguns colégios aqui de renome, na capital. Também trabalhei em colégio de estado, no interior. Em algumas escolinhas trabalhando na parte do futsal e também no futebol society, futebol de 7. Já está com uns 4, 5 anos que eu parei minhas atividades com a educação física e a gente está no ramo empresarial, né? Prestação de serviço com a Caixa Econômica Federal. E diante disso, como a gente é muito envolvido, gosta muito da área, apaixonado pelo futebol, fiz também um curso na CBF de gestão de futebol, um curso onde você passa o ano, todo mês você tinha várias atividades para poder adquirir um conhecimento nessa área hoje de gestão, mesmo dentro de clubes, para poder você ter essa experiência, pelo menos a teórica, a gente já conseguiu absorver, na prática a gente ainda precisa estar mais dentro do clube para poder aprender ainda. E estamos hoje como primeiro secretário do Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo, tentando aí estar mais próximo dentro do clube para ajudar no que for preciso. Eu sempre digo aqui que a gente hoje, no nosso primeiro programa, a gente tem um grande prazer de trazer aqui o primeiro secretário do Conselho, que tem muita informação que pode dar para... Claro, algumas a gente sabe que a gente não pode passar, que são informações sigilosas do clube, né, Albeci? Mas que tem muita informação e esclarecimentos para o torcedor. Acho que o mais importante do nosso programa, o Conselheiro da Conselho, é exatamente esclarecer para o torcedor esses tópicos que são importantes. Renan, tem uma pergunta para fazer aí, Renan? Um pouquinho mais? Primeiro é um prazer, né, estar conversando com vocês dois, Albeci, Pitágoras, já são personagens de arquibancada, né, a gente já nos encontramos em vários jogos, principalmente quando eu e o Andrade, né, várias conversas ali em arquibancada, sofrimentos juntos, alegrias, mas eu acho que é importante que vocês dois falem para o torcedor, principalmente o torcedor que está um pouquinho mais distante, que não tem o conhecimento, qual é o papel de um conselheiro. Pronto, eu, Renan, vou ser conselheiro do Ceará. O que é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer lá dentro da equipe? Qual é a minha função lá dentro do clube? A gente pode começar por quem, Andrade? Vai, diga lá. Vai lá, vou passar para o Albeci, que ele é o primeiro secretário, acho que ele tem isso na ponta da língua. Eu vou começar aqui pela parte para poder você conseguir chegar até ser um conselheiro, né? Primeiro de tudo, nós todos somos alvinegros, isso aí é o principal, é fundamental. Mas para você chegar ao Conselho Deliberativo, você precisa primeiro adquirir um título de sócio proprietário. Adquirindo esse título de sócio proprietário, você tem que passar 2 anos, no mínimo de 2 anos, com seus sócios proprietários em dia, para poder, daí você poder participar de uma eleição onde você vai ser um conselheiro eleito quando acontecer, ou você ser designado por um conselheiro que já é eleito. Daí, a partir daí, você pode se tornar um conselheiro. Certo? E o papel do conselheiro, que muitas pessoas pensam, imaginam que a gente está lá, que a gente tem que estar dentro do vestiário, que a gente está dando pitaco em contratação de jogador, a gente sabe quem é o jogador que o Ceará está trazendo, que o presidente está trazendo, que a executiva está trazendo, mas muito pelo contrário.
pouco a gente está dentro do meio do futebol na parte da executiva. Só quando a gente é chamado para alguma opinião, tecer alguma opinião, assim a gente faz presente e dá a nossa opinião. Mas o nosso principal papel é o quê? São trabalhar da forma que na parte administrativa do clube. É o quê? Você analisar um relatório financeiro, a prestação de conta, você você também o que você precisa também nessa parte sempre estar em contato ali com a parte administrativa do clube para poder você ter tudo aquilo ali em mente, quem são os sócios proprietários, quem não são, para quando você for fazer uma reunião extraordinária, que o sócio proprietário também pode participar. O sócio proprietário tem poder de voto, não é só o conselheiro. O conselheiro tem poder de voto ali na ordinária, a parte de coisas mais restritas que não precisa de abranger tudo. Então, o conselheiro, o sócio proprietário também tem esse poder. Já o conselheiro, já coisas mais importantes que o conselheiro faz, eleger a executiva, né? O sócio proprietário ele não pode votar na executiva, só pode o conselheiro. O sócio proprietário pode votar na eleição do conselho deliberativo. Já na da executiva ele não pode, só o conselheiro. E no básico, assim, a gente cuida da administração, a gente fiscaliza, entre aspas, o que está acontecendo com a parte financeira do clube, com a parte administrativa do clube, que é a função do Conselho Deliberativo. A função do Conselho Deliberativo não é estar dentro do futebol, a não ser que a gente seja chamado para dar alguma opinião. A função do Conselho Deliberativo ela é estar fiscalizando o que a executiva faz. Saber se tudo está dentro da normalidade. Mudo, Andrade. Perdão. Excelente, desculpa. Tem até uma coisa que eu me recordo bem, foi na compra do CT, né, OBC, que a gente foi chamado, o conselho, para opinar, assim, essas grandes compras, né, que o Ceará até às vezes faz, ele vai consultar o conselho, porque o conselho é o órgão realmente que vai impactar. Se vai impactar muito na finança do clube, é importante que se chame o conselho para o conselho decidir isso em conjunto com a diretoria executiva, né? Tudo que acontece no clube, na parte da executiva, que vai ser feito um contrato, ou comprar alguma coisa, ou vender alguma coisa, que passe do tempo, de período de mandato da executiva, ela tem que passar por uma aprovação do Conselho Deliberativo. A executiva não tem essa prerrogativa de fazer, por exemplo, uma compra dessa, como foi a do CT que você citou, sem passar pelo Conselho Deliberativo. Se não for dentro do mandato, tudo direitinho, tem que ser aprovado. Vamos lá. Agora vou passar a bola aqui para o Pitágoras. Pitágoras, na sua opinião aí, como é que você acha que o Conselho Deliberativo ele pode ajudar? Na verdade, a gente fala agora ajudar mesmo, né? Porque a gente sempre entende assim, conselheiro do Ceará é um abastardo que ele vai ajudar o clube financeiramente, né? Botando dinheiro dentro do clube. O torcedor mais antigo... A tradição que o pessoal tinha, achando, né? Naquele nosso passado, de que quem botava dinheiro dentro. Né? Então, é bom explicar isso daí para o torcedor, que muitas vezes na internet, até nas arquibancadas, o torcedor vai cobrar do conselho coisas que o papel que não é do conselho. Né? Então, assim, é importante. Então, assim, eu até pergunto para um amigo, até porque o Pitágoras, como ele mesmo já falou, e eu conheço muito o Pitágoras, uma pessoa de longas datas, um cara de muitas ideias interessantes, importantes, que já foram até implementadas dentro do próprio clube. Então, eu até pergunto, assim, eu passo a bola já perguntando mesmo, o que ele acha na opinião dele, Pitágoras, assim, onde que o conselho, onde é que ele ajuda e onde ele poderia até ajudar mais, assim. Andrade, ele hoje não faz isso, mas eu acho que ele poderia fazer isso aqui, que na minha opinião era até mais legal, ajudaria mais o clube, a executiva e o próprio Ceará, que é o que a gente quer. Vamos traçar uma linha histórica da coisa, né? O clube de futebol são instituições centenárias, no caso do nosso principalmente, e outros, né? E outros que não são, mas são quase centenários. Então,
vem de resquícios de administração. Se a gente for olhar certos modos de se administrar um clube hoje, muitos já mudaram, e os que não mudaram estão ficando para trás, mas traz ainda coisas de bem de 30, 40, 50, 70 anos atrás, né? Quando se fala dos cardeais. Houve a época que o futebol era feito dessa maneira mesmo. Como, por exemplo, ia se contratar um jogador, determinado grupo de conselheiros se reunia numa mansão aqui no Cumbuco, e entre um churrasco, um vinho e um uísque, vamos trazer tal jogador, e começa a juntar dinheiro e cheque na mesa, junta, chegou no valor, traz, né? Ou então, muitas das vezes, um presidente só abastado chegava lá, vou trazer por minha conta, se pagava, não pagava, não sei, mas trazia. Então, houve-se um tempo que o conselho era isso, né? E eu acho que o conselho, ele vem amadurecendo. Igual o clube, eu acho que o clube, o torcedor hoje, o torcedor entende a importância do que é ser um clube empresa, o torcedor já está entendendo que não adianta querer ter o melhor jogador do Brasil, traz que a torcida paga, acho que ele já entende que não pode ser assim, que tem que ter uma responsabilidade, né? Um processo que começou com o Evandro, que hoje é feito com o Robson, esse pé no chão que às vezes tira o nosso sono como torcedor, que às vezes a gente fica, eu quero esse jogador, eu queria isso aqui resolver, mas o cara que é gestor está lá vendo como é que se faz. Então, assim, a gente está num processo de evolução. O conselho, ele pode fazer muito mais. Só que hoje a torcida e alguns conselheiros ainda confundem o seu estado de conselheiro. Ele acha que ele é um conselheiro gestor. E não é isso. Nós não somos um conselheiro gestor. Certo? Nós somos um conselho consultivo em alguns aspectos. Se estão certos ou se não, as pessoas têm que entender que não adianta se criar um embate entre o conselho e a executiva. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente está voltando, por mais que a executiva esteja errada, por mais que o conselho esteja errado, qualquer embate nesse sentido, a gente está voltando nosso clube a 20, 30, 40 anos atrás. A gente tem que entender a situação. E se a gente acha que o conselho está evoluindo, que eu posso ajudar mais, o conselho pode ajudar mais, a gente tem que trabalhar dentro do conselho para se criar ferramentas que nos dê a possibilidade de ajudar mais nesse sentido, mas entendendo que existe um conselho e existe uma diretoria executiva. E nunca pode chegar o conselho e querer administrar o clube. Senão, acaba... Pitágoras, legal demais essa tua palavra, porque vai de encontro com o que a gente vê hoje, esse embate todo no Brasil, né? Supremo para lá, Câmara para cá, presidente falando outra coisa para lá, e ninguém sabe, a gente sabe cada macaco no seu galho. Então, quando você fala isso, para o torcedor, a gente quer que o torcedor justamente entenda isso, que o conselho ele tem a função dele importante no clube. Eu sempre digo que a carta magna do clube, o ente mais importante do clube é o conselho deliberativo do clube. É aqui onde realmente a gente vai definir o clube. Porque presidentes passam, diretorias executivas vão passar, mas o conselho deliberativo é o que vai regir realmente e onde o clube se decide. As pessoas não entendem, às vezes, o grande poder que tem um conselho deliberativo perante um clube. Um diretor executivo, ele não pode fazer nada se o conselho não permitir, né? Mas, claro, todo mundo é Ceará, ninguém quer derrubar diretoria, pelo contrário, a diretoria que está lá foi colocada pelo conselho, né? Então, se o conselho democraticamente elegeu aquela diretoria que está lá, não existe razão para o próprio conselho querer tirar eles que estão lá, a não ser que cometam algum problema, que aí o conselho tem suas normas legais para também fazer isso. Então, e não é baseado no futebol. Porque às vezes as pessoas chegam e dizem assim, a diretoria tem que sair. Por que a diretoria tem que sair? Porque o Ceará perdeu. Né? Eu digo assim, o Ceará perdeu, e sim, aí, por conta disso, cada derrota a gente for trocar a diretoria executiva, a gente vai para canto nenhum. Mas, meu amigo, continue aí, desculpa ter entrado na tua palavra. E se a gente acha, enquanto conselheiro, que não está indo do jeito que a gente quer o conselho, a gente tem que ponderar, realmente, é muito complicado você fazer gestão, você está numa área consultiva de uma coisa que envolve paixão, sabe? Assim, eu sentar no meu escritório e ver como é que vai funcionar cada equipe minha de trabalho, como é que eu vou fechar um contrato, né? Eu consigo ter uma razão, um equilíbrio muito maior
do que, às vezes, quando eu chego numa reunião de um conselho, porque se o time perdeu, a maioria fica chateado, aí mistura o sentimento de uma derrota, mas não entende que a gente está ali para uma coisa muito maior. Infelizmente, eu sei que para o torcedor, eu quero saber, não, eu quero ganhar o campeonato, eu quero ganhar do Fortaleza, mas às vezes a gente tem que esquecer tudo isso e pensar num bem maior, que é a perpetuação de uma instituição que dividimos um amor e, assim, é muito complicado, tá entendendo? Às vezes, eu acho que você, Andrade, todo mundo aqui, quem for conselheiro, não sei se você é, Renan, conselheiro também. Não, ainda não. Não, né? Somos nós três aqui, né, eu acho, né? Então, o que é que acontece? A gente, às vezes, é até taxado. Você vai para a reunião só balançar a cabeça. Porque, assim, acha-se que ainda se tem uma visão que o conselho sempre existiu só para suportar uma diretoria e que não existe nada sendo feito e tal. Mas não é assim. Mas se hoje ainda o conselho não conseguiu, digamos assim, abrir um leque de opções a mais que a gente pode fazer, não é da noite para o dia que isso vai acontecer. Tem que ir por etapas. Um dia, para você ter ideia, quem é que imaginaria que a gente tinha um gestor de clube como primeiro o Evandro e depois o Robson? Né? Porque antes não era esse tipo de gestor que a gente tinha. Não era a administração do clube, como era. Um cara que tem dinheiro vai fazer um time do jeito que ele, e a gente sabe, do jeito que ele e os familiares dele querem, porque ele é que tem o dinheiro, e todo mundo tem que aceitar aquilo, né? E na hora de se pagar salário, vamos pagar primeiro o melhor jogador, depois os outros jogadores, e por último funcionários, né? E hoje em dia a gente já sabe que a visão do clube, né, não é essa. Quer dizer, o gestor que entra, ele já entra sabendo, não, peraí, eu tenho funcionários além do extracampo, que esses são mais importantes, né? Onde se já pensou que um dia um gestor de clube ia dizer que era importante existir uma cozinha, um refeitório, um hotel dentro do clube. Se você pegar gestores nossos há 30 anos atrás, isso é um absurdo, vou lá gastar dinheiro com isso. Né? Como hoje as pessoas, uns acham que é interessante ter um estádio, outros acham que não é. Daqui a 20 anos a gente pode achar, putz, tinha que ter esse estádio, já era para ter tido, mas não é o momento. Então, o conselho, eu acho que a gente está num processo evolutivo, achando exatamente o novo, assim, como se encaixar melhor, né? Aparando algumas, para quem não sabe, existem brigas dentro do conselho, assim, brigas que eu digo no sentido de eu defendo essa posição, defende-se essa outra, vamos numa votação, depois que a votação... Pensamentos diferentes, né, Pitágoras? Pensamentos diferentes. Exato. Né? Desculpa, é até bom existir isso, né? Porque se não tiver pensamentos diferentes, você não vai ter uma construção de novas ideias dentro do clube. Né? Então é extremamente interessante que... Exatamente. E não é porque você tem pensamento diferente que você é de um lado e o outro é do outro, não. Você pode estar tudo do mesmo lado, porque é tudo Ceará, mas pode pensar diferente. Claro. E cada um respeitar a ideia do outro. Não é porque eu penso de um jeito e você pensa de outro que eu vou falar que você é isso ou aquilo, não. Você tem que respeitar o pensamento do outro. Uhum. Hoje, assim, eu acho que, na minha opinião, claro, né, não estou dizendo que é a opinião do Conselho, nem de todos, a minha opinião. Eu acho que mais importante hoje do que a gente está discutindo lógico, a gente tem a obrigação de votar uma conta, se aquela forma de aprovar uma conta é certa ou é errada, né? Mas isso aqui não pode ser assim, isso aqui deveria ser assim, mas espera aí, é como está no estatuto. Certo? O que eu acho mais importante hoje é um processo de amadurecimento das pessoas que fazem o conselho, para que essas pessoas consigam amadurecer, tirando vaidades, tirando algumas, assim, não diria, não é só vaidade, está me faltando o termo, mas enfim, seria a evolução para que a gente consiga, primeiro, isso aqui é um bem que vai transcender, o que eu fizer aqui vai transcender minha estada nesse conselho, eu vou morrer, isso aqui pode ficar e pode ser uma coisa boa, né? Então, mas não é o momento de fazer, então por isso, peraí, eu não vou também atrapalhar todo o processo que está sendo feito, porque eu não consegui aprovar isso que eu quero, então eu estou contra tudo isso. Não pode ser assim.
né? É esse amadurecimento que a gente precisa, que é para quê? Poder conseguir todo mundo sentar, entender que, no fundo, existe um consenso. Espera isso aqui é consenso? É melhor fazer assim? Então vamos votar para mudar, ó. No conselho, hoje, para se votar, precisa estar assim. Não, cara, era melhor que fosse assim. Olha, para ter uma assembleia, precisa de tantas pessoas. Olha, gente, isso é difícil ter essa quantidade de gente. Acaba inviabilizando. Vamos mudar isso? A gente conseguir entender que são coisas, né? Não é só o meu interesse. Não, eu preferia que fosse assim, porque assim eu vou ajudar o meu colega aqui, e eu só vou votar quando esse outro meu colega vier também. Enfim, transcender o pensamento individual, pensar no coletivo. É uma coisa que hoje está muito em moda isso, a pandemia trouxe isso, né? Hoje você tem que pensar muito no coletivo antes de fazer certas coisas. Você tem que ajudar. Hoje, botar uma máscara não é só para lhe proteger, é para proteger todo mundo, né? Não adianta mais você pensar só em eu já tive, não vou usar e tal, não. Pense nos outros que não teve e tal, enfim. Eu acho que a gente precisa desse pensamento coletivo maior lá dentro, tá entendendo? O Conselho está crescendo para isso. Existe muita gente nova no Conselho, certo? Um dia esse Conselho foi feito de pessoas que eu acho o mais novo devia ter uns 50 anos, alguma coisa assim. Só para interromper um pouquinho o Pitágoras aqui, como ele acabou de falar, apesar da gente sabe que a gente tem algumas desavenças de pensamentos, o Aragão, quando entrou no Conselho, né? Passou muito tempo lá no Conselho, mas todo o trabalho dele, ele foi uma pessoa que abriu as portas para que viessem novos conselheiros. É como o Pitágoras disse agora, antigamente você só tinha os chamados cardeais ali, pessoas abastadas que eram conselheiros ali, um grupo bem restrito. Depois que o Aragão abriu o conselho para novos conselheiros, que se criou até aquele grupo de jovens conselheiros, tem uma época muito forte, que até hoje ainda tem ainda esse grupo, e muita gente hoje, muitos deles hoje fazem parte da diretoria executiva, né? Saíram desse grupo de jovens conselheiros. Então, esse foi um grande papel que o Aragão fez. E a gente está tentando melhorar ainda mais a questão do Conselho Deliberativo, porque quando a gente tem as nossas reuniões, que elas são muito importantes para tomar decisões sérias para o clube, a nossa presença de conselheiro é muito pequena. Antigamente eu ia para as reuniões do conselho, tinha no máximo 15, 20, 30 pessoas. Aí depois, no outro dia, quando se aprova, quando se reprova alguma coisa, tem muitos dos conselheiros que não estavam lá que vão falar alguma coisa disso, daquilo, sem estar presente, né? Mas assim, eu acho que nós, conselheiros, temos que ter a consciência que a gente precisa estar presente em todas as reuniões que acontecem. Todas as reuniões a gente tem que estar presente. Se a gente puder e tiver tempo, tem que estar presente, para poder a gente fazer um conselho cada vez mais forte, para poder a gente conseguir debater essas situações. Porque às vezes você não consegue debater com 20, 25, mas agora pelo menos nesse primeiro ano de mandato que a gente vem estar lá, que eu estou lá como primeiro secretário, não é porque eu estou lá não, mas foi um dos primeiros anos que eu vi aquela sala do Conselho Deliberativo lotada de conselheiro, tendo alguns debates, alguns embates, divergências, que é normal, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência de participar sempre dessas reuniões, para poder a gente fazer o conselho caminhar mais forte e a gente ter espaço junto com a executiva e poder da gente conseguir algo mais próximo, mais reuniões, poder conversar mais, para a gente também fazer o papel de conselheiro e não ficar só no nome, não ser só conselheiro para aprovar as coisas também, a gente ser conselheiro onde a gente possa aconselhar também. Albeci, pegando esse mote aí que você está falando, uma pergunta que eu acho que é interessante ser respondida, se possível for, até porque ela demanda um pouquinho até de imaginação de como fazer isso, né? Mas a gente que acompanha o Ceará há muito tempo sabe que está entre dirigentes e conselho de uma equipe de futebol até dá uma carga de status social, né? Então, como fazer, como você disse, é importante, sim, os conselheiros estarem presentes em dia de votação, que é o dia talvez mais importante, porque é ali onde vai se debater, é ali onde você vai escutar as ideias da situação e da oposição, é onde essas coisas vão acontecer. Então, seria importante que os conselheiros estivessem lá. Então, como fazer com que essas pessoas que
são conselheiras e não estão presentes, não se fazem muito presentes nessas reuniões, como fazer com que elas participem disso? Né? Seria através de incentivos, Renan, seria através de uma legislação, como é que seria isso? Renan, eu vou até mais longe. Eu vou até perguntar para o ABC, porque eu acho que ele já pode responder também. Que dispositivos hoje o Ceará usa para melhorar isso, ABC? Até para o torcedor entender, né, o que é que o clube faz, o que é que o próprio conselho faz para melhorar essa adesão, né? E eu já vou engatar a mesma, né? Qual, na sua opinião, e do Pitágoras também que está aqui, Pitágoras é mestre nessa parte também de comunicação aí, o que é que vocês acham que poderia melhorar, né, para que a gente tivesse mais conselheiros presentes na reunião? Só te complementando, Renan. Essa é uma pergunta complicada da gente responder, porque é difícil você conseguir reunir a grande maioria de conselheiros numa reunião. Por motivos pessoais, às vezes por falta de interesse de alguns, isso infelizmente acontece, até porque a gente já tem alguns conselheiros ainda que já têm uma certa idade, já participaram bastante do clube, hoje ficam um pouco mais à distância. Antigamente, acho que você sabe também, como eu sei que você já é conselheiro há bastante tempo, a gente recebia as comunicações via e-mail, né? Via e-mail, e acho que via e-mail e alguma outra vez, quando era um negócio mais importante, você recebia uma ligação, né? Hoje, como a gente tem essa ferramenta do WhatsApp, foi uma ideia nossa de criar o grupo de WhatsApp dos conselheiros, com o número dos conselheiros. Alguns têm receio de entrar porque o número fica lá visível, né? Mas acredito eu que, como todos são conselheiros, não há por que ter esse receio, porque nós estamos todos, nós sabemos qual é o propósito do grupo, é tanto que só quem pode falar no grupo é a Sinira, que é a secretária, e eu como primeiro secretário, para poder passar as informações, que nós achamos que seria uma maneira mais fácil das mensagens chegar a todos os conselheiros. Dessa forma, mas nós continuamos mandando ainda o e-mail e pelo WhatsApp, porque assim, a gente tem que arranjar alguma ferramenta que melhore isso aí, não sei se através de ligação, não sei se através de alguma forma aí que o Pitágoras, como mexe mais com essa parte de analista de sistemas, essas coisas, a gente possa fazer para poder entender esse formato e conseguir fazer com que os conselheiros sejam mais presentes. Não sei, às vezes através, não sei porque o horário, às vezes pode ser inviável. Então são coisas que a gente pode até fazer pesquisa para poder a gente saber reunião de datas e horários para poder a gente conseguir agregar o máximo de conselheiro possível. Isso é uma das coisas que eu digo que é uma evolução que a gente tem que passar. A gente está, digamos assim, houve-se tempo que você vê mesmo pela a quantidade de conselheiros que a gente tem uns que a gente olha o nome assim, quem é essa pessoa que já veio aqui, não vem, quando é que vem só na votação, porque o conselho tem muito aquilo. Não, o conselho tem que se reunir para votar, entendeu? Então, tem que haver essa evolução e a pessoa entender, olha, o conselho não precisa se reunir para votar as coisas. A gente pode se reunir simplesmente para trocar uma ideia e aquela ideia amadurecer durante 1, 2, 3 meses, 1 ano, e depois eu acho que tudo aquilo que a gente discutiu a gente pode empregar assim. O conselho, digamos assim, é aquele órgão do clube que, veja bem, eu tenho que comprar um título de sócio proprietário, então eu quero estar dentro do Ceará quando eu compro um título, né? Eu compro um título, eu pago mais caro do que simplesmente ser um sócio torcedor, eu pago mais, e apesar de eu fazer isso tudo, eu pago para ser isso, mas não quero exercer isso. Você está entendendo? É essa pergunta, aí, Alberti, que eu diria que aí é que tem que entrar uma pesquisa junto, é essa pergunta, peraí, você paga mais no sentido de que você se predispõe, não estou dizendo que quem paga, a gente paga mais, a gente tem mais direito, não. Estou só dizendo o seguinte, que é uma cifra, um valor, pago mais, né? Você, para ser torcedor do Ceará, você não precisa comprar nada. Você é torcedor porque você gosta e pronto. Eu sou torcedor porque eu gosto, não é porque eu comprei o título de sócio proprietário. Comprei porque, na época, estava se vendendo, inclusive, para se ajudar o Ceará. Foi feito um valor especial aí. Então, a gente aproveitou, muitos aproveitaram nessa época e compraram, eu fui um deles, comprei. Porque tinha esse sonho de ajudar mais o clube, né? Chegar mais junto e tal. E tenho esse sonho de fazer um conselho mais atuante, mas sem atrapalhar a hierarquia e o formato jurídico que o clube segue, que existe uma diretoria executiva. Não é isso, eu não quero ser diretor,
Se eu quiser ser diretor, aí eu tenho que me aproximar da diretoria, mostrar o meu desejo de ser e dizer que eu posso contribuir com isso. Né? E por enquanto eu quero ser conselheiro, eu quero ajudar de outra forma. Se algum dia eu puder ser diretor e eu achar que devo e estou no momento para isso, eu vou tentar sim. Eu não tenho vaidade, nem tenho vergonha de chegar a dizer eu não posso ser diretor, não, eu podia ajudar mais nisso. Entendeu? Mas, assim, o que a gente precisa enquanto conselho é entender o que é que está, por que é que eu não vou mais? Falta uma reunião mais atraente? Faltam mais reuniões, faltam mais opções de horário. A gente precisa, a gente tem que crescer para esse lado, para entender. Né? E isso é um processo que é lento mesmo, é a gente fazer essa pesquisa, é a gente mudar, não só fazer um almoço, um jantar, de repente fazer um sábado, um churrasco, levar outra. Naquele dia que a gente fomos todos para o CT, eu achei que foi muito bacana, foram as famílias, um café da manhã bacana, vocês lembram? A gente levou. Foi para a inauguração de alguma coisa, não me recordo o que foi. Foi acho que foi o dia que teve o pagamento da última parcela do. Pronto. Então, o que acontece? Ali foi emblemático para mim ali, foi a primeira vez, o primeiro contato do meu filho com o mascote novinho. Ele, né? O primeiro contato. Então, quer dizer, é aproximar dessa forma, porque tem muita gente que não está muito só, não quer ser conselheiro só para votar, quer para participar, quer para dar sua contribuição. Então, eu acho que tem que ter quer isso. Opinar, quer conversar, quer debater. Inclusive, pegando esse gancho do Pitágoras, esse ano, infelizmente, devido a essa pandemia, prejudicado, mas já estava tudo já combinado, a gente ter reuniões 2 em 2 meses, se eu não me engano, era 3 em 3 meses, exatamente com a executiva, para poder a gente debater, passar informações, conversar. Não sei, acho que não chegou nem até, não sei se chegou até a primeira, acho que a primeira chegou a ter. Acho que teve uma Acho que reunião teve uma, né, só. Andrade? Acho que a primeira chegou a ter, aí depois não teve mais porque aconteceu essa questão da pandemia. Mas já está tudo preparado para poder. Seriam as reuniões de esclarecimento para o conselho, para a diretoria esclarecer as ações dela, que ela vai fazer no ano, para o conselho deliberativo do clube. Exatamente. E a partir daí a gente também debater e se aproximar mais também da executiva, né? Porque às vezes a gente é conselheiro, mas a gente está muito distante da executiva. Às vezes por questão que nós mesmos não se aproximamos, às vezes nós não temos tempo de estar no clube, de dar no clube. Já como eu já tenho um pouco mais de tempo, já conheço mais gente, já tenho mais tempo livre. Ano passado, quase todo dia eu estava lá dentro do clube. Todo dia tarde eu estava lá. Todo dia à tarde. Para poder conhecer, saber como é que estão as coisas, para poder a gente saber como está o clube. Para depois também, quando a gente estiver lá na arquibancada, a gente não está só cobrando. Porque a gente sabe o que é que está sendo feito lá. Entendeu? Excelente.